A CONIB, Confederação Israelita do Brasil, foi fundada em 1948, uma associação que desempenha o diálogo entre a comunidade judaica e os poderes executivo, legislativo e judiciário a nível federal. Essa semana, a CONIB realizou a 50ª Convenção Nacional, com a presença de ministros brasileiros, a fim de combater o discurso de ódio. E vamos conferir como foram esses 3 dias de evento. Nós vamos dar início à nossa 50ª Convenção Anual. Bom dia a todos, é sempre um prazer estar reunido aqui novamente com vocês. Bem-vindos para o pessoal que viajou, chegou de outros estados para poder estar conosco. A abertura da convenção foi realizada no Hotel Trip Iguatemi, com a apresentação de Fernando Lotenberg, presidente da CONIB. A equipe da Fundação Getúlio Vargas apresentou as pesquisas sobre discurso de ódio, que em breve serão transformadas em um livreto. Temas importantes para a comunidade judaica foi assunto das apresentações das federadas, jornalistas, entidades judaicas brasileiras e internacionais. Entre os assuntos, o antissemitismo, política nacional e os desafios da comunidade judaica latino-americanas. A gente teve um dia intenso na sexta-feira com jornalistas, com representantes de comunidades do exterior, com o pessoal da FGV, que a gente está terminando o trabalho com eles sobre discurso de ódio e conceituação jurídica. Enfim, é um dia cheio. Hoje tivemos almoço com os presidentes de federações e amanhã ainda temos uma manhã inteira. A parte de cada federação trocar com as outras as suas melhores experiências, as suas melhores práticas e um talk show com o ministro Barroso. Acho que hoje, no jantar, a gente teve a oportunidade de ouvir representantes do mundo político, do judiciário, deputados, senadores, mostrando que a CONIB está muito bem inserida na sociedade brasileira, é ouvida, é respeitada e, além da confraternização, também é o momento da gente fazer esse balanço, de ver o que a gente fez durante o ano e se preparar para o ano que vem. Olha, a convenção é o momento praticamente mais importante do trabalho da CONIB, quer dizer, é a oportunidade que nós temos para reunir todas as lideranças, todos os dirigentes, os profissionais que trabalham com o judaísmo brasileiro, com o objetivo de discutir diretrizes, trabalhar as melhores práticas. É uma oportunidade que a CONIB tem de fazer uma prestação de contas e unir esforços, né? Então é um momento realmente extremamente importante. A gente trabalha muito na expectativa para essa convenção. A CONIB é o verdadeiro representante da comunidade judaica perante a sociedade brasileira e particularmente em relação aos governos. Evidentemente que existem coisas para serem debatidas que são questões particulares de cada uma das comunidades, mas acima de tudo a necessidade de uma uniformização de discurso. Anualmente, os judeus do Brasil se reúnem, cada um deles representando as suas federações e, logicamente, dentro do contexto nacional. E eu tive a oportunidade, enquanto presidente, de trabalhar e dirigir os trabalhos durante praticamente 6 anos. E hoje venho aqui e participo, portanto, acho que é entusiasmante. Nós vivemos um momento especial nas relações entre Brasil e Israel. Nem sempre foi assim, mas o presente momento é um momento que nós temos que comemorar. O que não significa que nós temos que aprimorar e encontrar formas de fazer ainda melhor. Então eu posso dizer que é um grande privilégio poder participar desse momento, dessa convenção. O jantar realizado no Clube Hebraica de São Paulo celebrou uma união com as entidades judaicas presentes. A CONIB é a grande instituição da comunidade. Hoje aqui na Hebraica a gente tem o privilégio de receber lideranças do Brasil inteiro, lideranças que não são da comunidade, mas que representam os principais poderes do Brasil, poder judiciário, poder executivo, poder legislativo, o que mostra que a CONIB faz um trabalho muito importante, não somente na defesa da comunidade, mas também nessa interlocução entre comunidade, entre Israel e entre o poder público brasileiro. Fernando Lotenberg está de parabéns, CONIB está de parabéns e ficamos muito contentes de estar aqui participando. Luiz, fala para mim da ligação que vocês da federação têm com a CONIB. Existe uma relação institucional, obviamente a CONIB é acima da Federação, o guarda-chuva comunitário Brasil, mas a verdade é que a par da questão institucional, a CONIB tem sido para a Federação de São Paulo
um condutor nas questões políticas brasileiras, nas questões do enfrentamento da proteção comunitária no antissemitismo, tendo um trabalho que a gente tem que elogiar como Federação de São Paulo, um trabalho sempre em parceria. O que eu posso registrar é que a gente tem a oportunidade de ter um presidente de federação de São Paulo, que é ligado à CONIB, e uma liderança do Fernando Lottenberg inquestionável nos assuntos que interessam a gente, que eu acho que é segurança, educação judaica e comunicação. Esta noite é uma noite importante porque a CONIB é a organização, a instituição maior de todas as outras instituições, representa a gente em todos os assuntos legais. Estamos aqui para dando apoio total. Parabéns. Essa convenção, que é tradicional, é de número 50 da CONIB, é uma oportunidade para congraçar todas as comunidades de todo o Brasil. Eu acho que é uma oportunidade única, muito bem estruturada, muito bem feita. Eu acho que é a oportunidade maior para a gente interligar as comunidades de todo o Brasil com autoridades políticas e com deputados, vereadores, enfim. É uma oportunidade única e eu estou muito feliz de poder participar disso daqui. A convenção é muito importante para o Brasil, para a comunidade judaica em geral, para a comunidade brasileira. É a 50ª convenção da CONIB. Como organização, guarda-chuva de todas as organizações judaicas do Brasil, né, com todas as federadas, todas as federações. A gente participou ontem, na sexta-feira, apresentando Stand With Us para a comunidade como instituição focada em ensino a respeito de Israel. Mostramos casos de sucesso, mostramos algumas dificuldades que a gente tem tido em alguns lugares. E a Sabrina, que é a diretora de comunicação do Stand With Us, brilhantemente expôs todas as nossas atividades, como a gente trabalha, o que a gente faz, o que a gente acredita em relação a como a comunidade judaica pode aproveitar a existência de uma organização como essa, com a ajuda da CONIB. A convenção é muito importante e é onde reúne, inclusive, todas as autoridades, inclusive todas as autoridades brasileiras presentes e atuantes, ministros e tudo. Isso é muito importante para todos nós. Deputados, ministros e senadores fizeram discursos para a comunidade judaica, dando apoio na luta contra o antissemitismo e o discurso de ódio. A importância que se renova cada ano eu venho para estar presente, porque é um trabalho que é feito pela paz, pelo entendimento, é um trabalho necessário e é preciso dar força a ele. É um encontro com a comunidade judaica, que é uma iniciativa positiva. Ministro, fala para mim da importância de falar sobre esse assunto, desse discurso de ódio e o que a gente pode fazer para melhorar. Eventos como esse, relembrar a necessidade da tolerância, a necessidade do bom senso, a necessidade de nós aceitarmos as diferenças. O discurso de ódio nunca, em nenhum momento na história, construiu nada. Na verdade, só destruiu vidas, só desrespeitou a dignidade da pessoa humana. É muito importante, e nisso a comunidade judaica dá uma grande lição de sabedoria, sempre nós rediscutirmos os limites da liberdade de expressão, os limites da própria opinião, que não podem ultrapassar, logicamente, a questão do ódio. Não pode justificar o aumento dos discursos de ódio em relação a qualquer comunidade, em relação a qualquer grupo de pessoas. A CONIB é o grande representante da comunidade judaica no Brasil e não poderia ser diferente no estado de São Paulo. Nós, no governo do estado de São Paulo, no governo João Dória, respeitamos muito a CONIB e temos uma ligação muito forte com a CONIB no dia a dia, nas questões da comunidade. O governo do estado apoia e entende a importância da CONIB e, mais do que isso, a importância da comunidade judaica no Brasil para o progresso, geração de empregos e na questão social também, que a comunidade é muito atuante. Quais os projetos que tem do governo do estado com a CONIB? Olha, nós temos inclusive na Secretaria de Relações Internacionais um conselho do qual o Fernando Lottenberg, como presidente da CONIB, faz parte, está sempre presente nas atividades do governo do estado. E qualquer problema que a comunidade enfrente, seja na área de segurança, seja na área social, o governo do estado está sempre disponível e sempre trabalhando em conjunto com a Confederação Israelita do Brasil. A 50ª convenção da CONIB é muito importante justamente para isso, para a gente ter uma palavra de tolerância, de entendimento,
de união, principalmente contra isso, contra o ódio, contra a intolerância, contra tudo que as pessoas acham que hoje em dia é algo que pode ser feito, pode ser falado, e a gente tem que sempre mostrar que estamos aqui presentes para dizer isso, dizer que não queremos ódio, não queremos intolerância, somos a favor dessa tolerância em conjunto, entender o outro, dar o braço, a mão, conversar, ter união, isso que é muito importante. Nós precisamos do nosso Brasil de mais união, nós precisamos do nosso Brasil de ponderação, nós precisamos do nosso Brasil de construção e não de mais separação, mais separatismo, mais discurso de ódio. A nossa comunidade sabe muito bem o que a história, né, do discurso de ódio fez contra a nossa comunidade e contra o mundo. Então eu acho que é o momento da gente discutir isso com muita seriedade. Eu fico muito feliz de, como um membro da comunidade, uma representante da comunidade no parlamento, poder também discutir um assunto que é tão importante e que faz qualquer um vítima. O discurso de ódio, ele não escolhe ideologia, ele não escolhe se é direita, se é esquerda, ele não escolhe pobres e ricos, né? Qualquer um pode ser vítima do discurso do ódio. Eu acho que o Brasil tem que discutir esse assunto muito, levar isso muito a sério, antes que seja tarde demais, que a gente entre aí num caminho sem volta. Essa convenção, do meu ponto de vista, é muito importante porque a comunidade judaica, e através da CONIB, tem um papel fundamental na sociedade brasileira. A gente aprende com os valores, aprende com os princípios judaicos e tem excelentes relacionamentos, grandes amigos que estão preocupados com o país, estão preocupados com o desenvolvimento do país. E eu tenho certeza que todos aqui têm um intuito genuíno de contribuir para a sociedade, para o avanço da sociedade, sobretudo para aqueles que mais precisam. Então é um prazer enorme estar aqui nessa noite comemorando os 50 anos. A convenção é importante reunir a comunidade judaica, marcar um ano do que passou para nós todos, judeus do Brasil, como foi o ano. Eu acho muito importante ter esses momentos de comemoração, encontrar todo mundo e parabenizar a atual direção pelo grande desempenho. Federadas do Brasil mostraram apoio com a CONIB. CONIB, que é a nossa entidade maior, né, da comunidade judaica brasileira, e Porto Alegre está junto. Nós temos uma comunidade de ao redor de 10 mil judeus, comunidade forte. Somos 36 entidades federadas da Federação Israelita. Como a CONIB representa então toda a comunidade, o projeto que talvez a mim me pareça importante do ponto de vista intracomunidade seja uma reunião cada vez maior entre as comunidades maiores, as mais importantes, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, com as pequenas comunidades do Brasil inteiro, do Amazonas, do Pará, do Nordeste, como sempre, Florianópolis também é uma pequena comunidade. Então a gente acha que esse realmente é um projeto importante e tem acontecido de uma forma, a meu juízo, bastante interessante. No Amazonas nós temos uma comunidade judaica em torno de 800 pessoas, são na sua maioria sefaradim, vindos do Marrocos. É uma comunidade que hoje tem também uma diversidade que é natural, mas bem diferente das comunidades em outras localidades do Brasil. Nós temos uma sinagoga, um clube social que é hebraica e temos o nosso relacionamento com a CONIB de longa data. A nossa federada tem 90 anos, a presença judaica no Amazonas, no norte do Brasil, muito representativa, e já tem imigração judaica há 200 anos para o norte do Brasil. Para finalizar a convenção, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, teve um bate-papo com o público no Teatro Anne Frank e recebeu jornalistas para uma coletiva. A convenção aqui, que reúne a comunidade judaica, é um momento precioso de estreitamento de laços e renovação de afetos. Tive muito prazer de estar aqui. De fato, o discurso de ódio, em geral, preocupa todas as pessoas de bem e a gente tem que enfrentar. A única coisa que eu não recomendaria é enfrentar discurso de ódio com discurso de ódio de volta. Portanto, a gente tem que ter tolerância, ter esclarecimento e tentar racionalmente demonstrar para as pessoas que os preconceitos não têm nenhuma base científica, nem nenhum fundamento e que o mundo é uma unidade e que, portanto, devemos viver todos em harmonia.
Você acha que com o avanço da internet isso foi piorando e acha que tem como combater? Acho que a internet trouxe muitas coisas boas e trouxe algumas coisas ruins. Uma delas, as campanhas de desinformação, os discursos de ódio, o deepfake agora, que é mais preocupante ainda. Eu acredito muito no processo civilizatório. A minha convicção mais profunda é que a história é uma marcha contínua na direção do bem e do avanço civilizatório. Fala para mim sobre a ligação com a CONIB, com a comunidade judaica, a sua viagem para Israel. A viagem foi maravilhosa, tivemos encontros preciosos. Revi meu querido amigo Aron Barak, que foi meu professor, foi presidente da Suprema Corte e fez uma apresentação para nós. Estivemos na Suprema Corte com a presidente Esther e com o vice-presidente. Tivemos 2 reuniões muito interessantes com 2 negociadores de paz que explicaram as dificuldades que enfrentaram. Tivemos um passeio por Jerusalém com uma tenente-coronel do Exército que nos explicou alguns aspectos da geopolítica de Jerusalém. Depois fomos à Palestina e, portanto, pudemos ver um pouco o outro lado da história. Mas a verdade é que Israel é um milagre. Tel Aviv é uma cidade linda, alegre, e Jerusalém é uma cidade também linda, mas circunspecta. Enfim, ir a Israel, e sobretudo para quem se considera judeu, antropologicamente judeu como eu me considero, é uma experiência que a gente tem que ter na vida.